O que você faria se alguém batesse na sua porta no meio da noite? Você atenderia sem pensar duas vezes ou sentiria um arrepio na espinha, imaginando quem ou o que poderia estar do outro lado? Bem-vindo a mais uma coleção de histórias de estranhos à porta, onde exploramos contos reais de visitantes não convidados. Essas histórias são uma mistura arrepiante do sobrenatural com o assustadoramente real, porque, às vezes, as batidas mais assustadoras não vêm de fantasmas ou espíritos, mas dos vivos. Se inscreva para mais histórias reais e assustadoras do Japão. Agora, trave as portas, apague as luzes e vamos começar. Isso aconteceu durante as férias de verão, quando eu estava no 4º ano. Era uma tarde quente e preguiçosa, e eu estava em casa com minha irmã mais nova, passando o tempo enquanto nossos pais saíram. Morando no interior, a gente sempre deixava as janelas e a porta da frente abertas nos dias abafados para deixar a brisa entrar. Aquele dia estava tão silencioso e parado que me deixou sonolento, e acabei dormindo no sofá. Minha irmã, no entanto, estava cheia de energia e, como sempre, estava me incomodando. "Vou sair para brincar", ela anunciou de repente, me tirando do meu quase sono. Havia algumas crianças da vizinhança com quem ela costumava brincar, então eu não pensei muito nisso, mas antes de deixar ela sair, decidi verificar se elas estavam lá fora. Subi até a escada e abri a janela que dava para a rua. Olhei para a estrada familiar em busca do grupo usual de crianças, mas naquele dia eles não estavam lá. Em vez disso, vi outra coisa. Bem, outra pessoa. Lá, à distância, estava uma figura que imediatamente me pareceu errada. O cabelo na parte de trás do meu pescoço se arrepiou. O cabelo daquela pessoa estava bagunçado e espetado, saindo em direções não naturais. A maneira como ela andava era instável e desajeitada, quase como se não soubesse andar direito. Isso não é normal, pensei, começando a ficar preocupado. Em um segundo, eu já tinha decidido que essa pessoa não era boa notícia. Quem quer que fosse, eu não queria que ela nos notasse. Comecei a fechar a janela, mas antes que eu pudesse, minha irmã, sem perceber a tensão no ar, gritou: "O que você tá fazendo aí em cima?" A voz dela ecoou, aguda e alta. A figura parou abruptamente, ficou parada, e pela primeira vez eu percebi que era uma mulher. A cabeça dela virou na nossa direção, e o rosto se contorceu em uma expressão selvagem. Os olhos dela se fixaram nos nossos, e sem aviso, ela começou a correr, literalmente correndo em direção à nossa casa. O pânico tomou conta de mim. Fechei a janela com força e agarrei minha irmã pelo braço. "Temos que ir", gritei, puxando-a atrás de mim. "O que está acontecendo?" "Por que estamos correndo?", ela perguntou, confusa e um pouco irritada. Eu não tinha tempo para explicar. Meu único pensamento era nos levar para um lugar seguro. A levei para o quarto da nossa irmã mais velha, onde uma escada secreta levava para o sótão. Era um espaço que às vezes usávamos como esconderijo, e parecia ser a única opção. "Sobe lá agora", ordenei, praticamente empurrando-a para a escada. "O que? Por quê? O que está acontecendo?" Ela continuava perguntando, mas eu não tinha tempo para responder. "Fica lá em cima e não sai de jeito nenhum", eu disse. Os olhos dela, grandes e assustados, me encararam, mas ela assentiu. Fechei a tampa do sótão e virei para trancar a porta atrás de mim. Foi então que eu me lembrei de algo que fez meu estômago despencar. A porta da frente ainda estava aberta. Mas antes que eu pudesse me mover, ouvi o som de passos pesados e irregulares no piso de madeira lá embaixo. Eram rápidos, rápidos demais. Os passos chegaram à base da escada e começaram a subir com força em direção a mim. Meu corpo todo congelou, o medo me paralisou. O que eu faço? O que eu faço? Minha mente corria, mas não conseguia pensar em nada. Então veio o barulho. A mulher chegou à porta do quarto onde eu estava escondida e começou a bater nela, seus punhos socando a madeira com uma força que fez a estrutura inteira tremer. O som ecoava pela casa, um batido incansável, frenético. Eu me afastei da porta e comecei a hiperventilar, só conseguia pensar na minha irmã no sótão. Eu tinha que me controlar por ela. Mas não parou por aí.
Depois de alguns momentos de silêncio do lado de fora, eu ouvi outro som, um tilintar. Me virei e vi pedras sendo atiradas na janela. Ela estava lá fora agora, de alguma forma jogando pedras, como se quisesse quebrar o vidro. Eu não conseguia entender. Ela estava tão rápida. Será que havia mais de uma dela ou ela estava só correndo feito uma louca? Entre a porta e a janela, o barulho não parava. O soco na porta, o intervalo curto e depois as pedras batendo na janela. Parecia que nunca ia acabar. Depois do que pareceu uma eternidade, talvez uma hora, o som parou. O silêncio preencheu o ar e esse silêncio foi mais assustador do que o caos que veio antes. Eu não ousava me mover. Eu me sentia tão mal pela minha irmã lá em cima, no sótão. Provavelmente estava um calor insuportável lá. Foi só mais tarde, quando a polícia chegou, que descobrimos o que tinha acontecido. Algum vizinho deve ter ouvido a confusão ou visto uma estranha indo e vindo da nossa casa, e ligou para a polícia. Quando eles fizeram a busca, não encontraram nenhum vestígio da mulher. Ela tinha desaparecido. Até hoje, ninguém sabe quem ela era ou de onde veio. Ela nunca foi encontrada, e nenhum incidente semelhante foi relatado na nossa área, pelo menos até onde sei. Mas eu nunca vou esquecer o olhar selvagem nos olhos dela e a maneira como ela se movia, como se não fosse humana. Até hoje, não consigo deixar as portas ou as janelas abertas sem sentir aquele medo crescente. Eu vivi com medo quando era criança, sempre me perguntando, se ela voltar. Essa é uma história que eu ouvi da minha amiga Aiko. Aconteceu quando ela estava solteira, morando em um apartamento sem nenhum sistema de segurança sofisticado ou trancas automáticas, só um prédio comum, onde, se alguém quisesse visitá-la, poderia simplesmente subir até a porta dela sem grandes dificuldades. Uma noite, um pouco depois da meia-noite, Aiko estava se preparando para dormir. De repente, a campainha tocou. O som da campainha cortou o silêncio do apartamento. Ela congelou, a mente a mil. Quem poderia estar na porta dela a essa hora? Ela tentou se recuperar do choque inicial, mas logo a campainha tocou de novo, seguida de uma batida. E depois outra, e mais uma. Cada batida parecia mais forte e insistente que a anterior, como se a pessoa do outro lado estivesse ficando mais impaciente. Aiko segurou a respiração. Ela me disse que ficou parada, sentindo um arrepio correr por todo o corpo. Não se atrevia a se mover, mas então algo fez seu sangue gelar. A fresta da porta se abriu de repente, e ela sentiu uma presença do outro lado, como se alguém estivesse ali, observando. Então, uma voz, a voz de um homem, grave e rouca, talvez na casa dos 40 ou 50 anos, eu sei que você está aí. Vi a luz acesa. Só abre, vai. Aiko sentiu o estômago embrulhar. Não reconhecia a voz, não era ninguém que ela conhecesse. Sua cabeça estava cheia de perguntas aterrorizantes, como ele sabia que ela estava em casa? Ele sabia que ela estava sozinha? Seu coração batia forte enquanto ela gritava, tentando manter a voz firme, quem é você? O homem ignorou a pergunta dela e sua voz, que antes estava suave, se tornou impaciente, abre logo, só abre a porta, ele insistiu, como se não entendesse por que ela ainda não tivesse feito o que ele pediu, como se tivesse todo o direito de estar ali. Foi então que Aiko finalmente entrou em ação. Ela pegou o celular, discou para a polícia e fez questão de que sua voz fosse alta o suficiente para que o homem ouvisse, estou chamando a polícia agora, ela disse, com a voz trêmula, mas firme. Quando o estranho do outro lado ouviu a palavra polícia, ele ficou em silêncio. Depois de alguns segundos tensos, Aiko ouviu seus passos se afastando pelo corredor. Ela continuou na linha, seu coração ainda acelerado, até que um policial chegou para registrar seu depoimento. A polícia garantiu que aumentaria a ronda na área e orientou Aiko a manter as portas bem trancadas. Aiko pensou que isso teria sido o fim, mas o encontro a deixou abalada. Ela tentou empurrar para o fundo da mente, dizendo a si mesma que foi só um incidente estranho, algo que não aconteceria de novo. Mas a sensação de estar sendo observada nunca a deixou. Aiko trabalhava como massoterapeuta em um pequeno e aconchegante salão nas proximidades.
Alguns dias depois, um novo cliente apareceu. Um homem de terno, com aparência de trabalhador de escritório comum, mas algo nele parecia estranho. Ela não conseguia se livrar da sensação de que já o tinha visto antes. Será que ele foi indicado por algum cliente antigo? Pensou. Após a sessão, o homem sorriu e os olhos dele ficaram por tempo demais em Aiko. Desculpe pelo que aconteceu aquela noite, ele disse casualmente, como se estivessem falando sobre o tempo. Aiko sentiu o coração disparar. Com licença, ela gaguejou, tentando manter a expressão neutra. O sorriso do homem se alargou, e ele olhou diretamente nos olhos dela. Você é muito bonita. Eu te vi por aí e fiquei curioso. Então, fiz umas pesquisas, descobri onde você mora, onde você trabalha. Não queria ser tão direto, mas, bem, tinha bebido um pouco. Ele disse tudo isso com um sorriso estranho, quase amigável, como se o que ele fez não fosse nada demais. Aiko sentiu uma onda de náusea. Ele não parecia envergonhado ou arrependido, mas na verdade, parecia até orgulhoso. Aiko deu um passo para trás, tentando manter a compostura, mas dentro dela a mente estava a mil. Ela sabia que não poderia voltar para o apartamento depois disso. Naquela noite, fez as malas e foi ficar com o namorado, nunca mais colocando os pés em seu próprio lugar. Eventualmente, ela deixou o trabalho também, já que não conseguia suportar a ideia de encontrá-lo novamente. Enquanto Aiko me contava sua história, ela tremia, puxando os braços para si mesma, como se quisesse afastar o frio. Pessoas assim. Elas não têm ideia de que o que fazem é errado, ela disse, a voz quase um sussurro. Eu não consigo imaginar o quão assustador isso deve ter sido para ela. Não sei se isso realmente conta como uma história de fantasma. Não se trata de espíritos ou algo sobrenatural, mas, sinceramente, estou com medo agora. Tipo, agora mesmo. Recentemente, comecei a trabalhar de casa, o que tem sido ótimo de algumas maneiras, mas também me fez perceber quantas visitas aleatórias aparecem durante o dia. Entregas, vendedores, renovação de assinaturas é um ritmo incessante. Para facilitar, conectei o interfone da porta ao meu PC para poder ver quem está na porta enquanto trabalho. Se for alguém que parece irritante, eu simplesmente ignoro e finjo que não estou em casa. Preguiçoso, eu sei, mas funciona. Mas aí comecei a perceber algo estranho, alguns visitantes não aparecem na câmera do interfone. A princípio, pensei que fosse apenas um problema de ângulo, talvez estivessem muito perto ou ligeiramente fora do quadro. Mas o lance é que a câmera do interfone tem uma lente grande angular, que cobre quase toda a área em frente à minha porta. E, mesmo assim, essas pessoas, ou essa pessoa, sempre consegue ficar bem fora do alcance da câmera. A única vez que eu as vejo é quando elas estão indo embora, e, mesmo assim, é só uma sombra passageira saindo do quadro. Começou a acontecer com mais frequência. A cada poucos dias, alguém aparecia na porta, e eu não via nada no interfone, só a varanda vazia. Mas quando a pessoa ia embora, lá estava a mancha rápida de movimento. Era suficientemente perturbador para eu decidir dar uma olhada por conta própria. Um dia, da próxima vez que a tela do interfone mostrasse a área vazia, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Foi aí que eu vi. Uma sombra, não, uma pessoa, encostada na porta, do lado da dobradiça, quase fora de vista. Estava tão perto que, se eu abrisse a porta de repente, provavelmente a atingiria. Não estavam batendo, nem tocando a campainha. Apenas estavam ali, completamente imóveis. Ontem, aconteceu de novo. Desta vez, o visitante tocou a campainha. Eu ouvi quem estava lá fora falar o nome de uma empresa. Ignorei. Estava bem ocupada e não estava interessada em assinar um jornal. Quando finalmente a pessoa foi embora, apareceu outra. Decidi abrir a porta desta vez, porque o cara também dizia ser da mesma empresa de jornais. Já estava ficando bem cansada da insistência, então abri a porta e disse: "Bem, alguém da sua empresa acabou de passar por aqui." O cara me olhou estranho e respondeu: "Eu sou o único designado para essa área."
As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? Eu perguntei. Alguém estava aqui, parado fora do alcance da minha câmera, dizendo ser da sua empresa. Perguntei se havia algum motivo para outra pessoa estar na área dele, e ele disse que não. A empresa não tinha tantos vendedores, então não achava que fosse possível. Ele fez uma cara de desconforto e falou: "Isso é estranho, vou garantir que reportem isso." E então se afastou, me deixando com uma sensação estranha no estômago. Aí, essa noite, aconteceu de novo. Dessa vez, alguém dizia ser de uma empresa de TV a cabo. Mas assim que falaram, eu percebi algo, era ele. A voz era a mesma, o ritmo, o tom. Eu o reconheci imediatamente. O cara do jornal falso de ontem. Meu sangue gelou. Mas não foi isso o pior. Enquanto eu olhava para a tela vazia do interfone, uma horrível realização me atingiu como uma pedra, e não era a primeira vez que alguém ficava fora da vista da câmera. Não era só uma série de pessoas aleatórias. Sempre era ele. Minhas mãos estão tremendo enquanto escrevo isso. A casa está silenciosa, exceto pelo leve zumbido do meu PC. Eu fico olhando para a tela do interfone, mas não tem nada lá. Só uma varanda vazia. Sabe o que é realmente perturbador? Eu sinto como se conseguisse ouvir uma respiração suave do outro lado da porta. Oi, sou o Jay, aqui com uma pequena atualização. Esse foi o último post dessa pessoa. Eles nunca mais fizeram login ou comentaram. Nenhuma atualização, nenhuma explicação, nada. Infelizmente, espero que eles tenham feito a coisa certa e chamado a polícia. E até hoje, quem sabe o que aconteceu com eles? Tudo o que resta é essa história, a tela do interfone, a sombra, a respiração. Será que abriram a porta? Será que aquele homem finalmente entrou? Acho que nunca saberemos. Esta é uma história sobre um encontro estranho e aterrorizante que aconteceu conosco quando estávamos na quinta série. Tudo começou como uma tarde comum. Meu amigo e eu estávamos passando o tempo, sentados lado a lado no meu quarto, completamente imersos em uma sessão de jogos. Estávamos rindo, gritando com a tela e totalmente absorvidos pelo jogo. Então, do nada, o teclado parou de funcionar. As teclas estavam duras, sem resposta, como se algo tivesse travado o sistema inteiro. A princípio, não demos muita importância. Computadores travam o tempo todo, né? Pensamos que era só um problema técnico e começamos a tentar consertar. Não fazíamos ideia de que isso era só o começo. Justo quando começamos a reiniciar o computador, o som agudo da campainha ecoou pela casa. Ding dong. Eu olhei para o meu amigo, e ele deu de ombros. Levantei-me, achando que poderia ser uma entrega ou um amigo vindo me visitar. Abri a porta esperando ver alguém, mas não havia ninguém lá. A rua do lado de fora estava silenciosa, sem passos, sem vozes, apenas o vazio. Por um momento, achei que fosse uma brincadeira, algum garoto fazendo ding-dong de brincadeira de tocar a campainha e sair correndo. Dei uma risada sarcástica, fechei a porta e voltei para dentro. Menos de um minuto depois, o telefone tocou. O som estridente cortou o silêncio, nos fazendo pular. Fui até o telefone para atender, reparando que o número do chamador estava bloqueado. Hesitei, com os dedos pairando sobre o receptor, enquanto uma sensação estranha começava a tomar conta de mim. Quem estaria ligando de um número bloqueado? Ninguém que ligasse para nossa casa nunca fazia isso. Responde logo, disse meu amigo, tentando parecer corajoso. Então, eu atendi. Alô, disse. Não houve resposta. Só consegui ouvir o som rítmico e constante do chiado. Alô, repeti. Ainda nada. Só aquele zumbido estranho ao fundo. Então, depois do que pareceu uma eternidade, a ligação foi cortada com um estalido alto. Agora, o clima de diversão da tarde já havia desaparecido completamente. Meu amigo e eu nos olhamos, com os rostos pálidos. O que foi isso?
Ele sussurrou. Nenhum de nós acreditava em fantasmas ou no sobrenatural. Éramos o tipo de criança que revirava os olhos para quem dizia ver espíritos ou ouvir vozes. Talvez por isso tentamos racionalizar. Deve ser alguém só tentando nos assustar, eu disse, tentando soar convincente. Alguém só quer nos assustar. Vamos pegar esse cara, meu amigo concordou. Decidimos reagir. Peguei um bastão de beisebol velho no meu armário, enquanto meu amigo se posicionava perto da janela, pronto para ver se alguém se aproximava da casa. A campainha tocou de novo. Dessa vez, estávamos preparados. Corri até a porta da frente e a abri o mais rápido que pude. Meu coração estava disparado, a adrenalina tomando conta de mim, enquanto me preparava para confrontar quem estivesse lá fora. Mas não havia ninguém lá. Não havia uma alma sequer. A única coisa que encontramos foi uma gota de sangue. Era um contraste gritante contra o concreto cinza da varanda. Quase brilhava sob a fraca luz da tarde. Eu congelei. Meu amigo se inclinou sobre meu ombro, o ar preso na garganta. Vamos voltar para dentro, ele sussurrou. Corremos para dentro de casa, batendo a porta atrás de nós. Nem tentamos explicar o que vimos. Apenas nos encolhemos no canto, tremendo como crianças que tinham visto um monstro. Ficamos lá por horas, segurando o bastão e olhando nervosamente ao redor da sala. A tela do computador ainda estava travada. O telefone estava silencioso. A casa estava estranhamente quieta. E então, a campainha tocou de novo. Dessa vez, não nos movemos. Nem respiramos. Já se passaram anos desde aquele dia, e eu ainda não sei quem ou o que estava na porta. A gota de sangue foi o último sinal que vimos. Nada mais aconteceu naquela noite, mas eu não consegui dormir nada. Acho que meu amigo também não conseguiu. Mesmo agora, toda vez que ouço uma campainha, meu peito aperta um pouco. Eu sei que é bobeira, mas, às vezes, quando passo pela casa velha onde cresci, me pego me perguntando se ainda está lá fora, esperando alguém atender a porta. Minha esposa e eu sempre fomos fãs de sair para beber. Cada um tem seus próprios lugares favoritos para frequentar nos finais de semana, e, às vezes, voltamos para casa separadamente, nas primeiras horas da manhã. No último fim de semana, não foi diferente. Cada um foi para o seu bar. Ela não gosta muito do meu, pois é um bar esportivo, e, além disso, ela tem muitos amigos no bar favorito dela. De qualquer forma, eu cheguei em casa primeiro e, por volta da 1h da manhã, comecei a ficar com sono, então fui direto para a cama sem esperar por ela. Mas, não muito depois de eu pegar no sono, um forte toque na porta da frente me acordou imediatamente. Me sentei, grogue, mas alerta. Pensei que poderia ser minha esposa, então gritei pela porta, "Vé você", e falei o nome dela. Uma voz feminina respondeu, dizendo, "Vá abra a porta". Algo naquilo não estava certo para mim. O tom, a maneira como ela disse isso, estava estranho de algum jeito. Fiz uma careta e gritei de novo, "Quem é? Deixe-me entrar". A voz continuava, mas não ficava mais clara. Pelo contrário, estava ficando ainda mais assustadora. Deixe-me explicar um pouco sobre o nosso prédio. Ele tem uma entrada segura, o que significa que quem não mora aqui não pode simplesmente entrar. Os visitantes precisam ser liberados por alguém que já esteja dentro. Isso significa que, se não fosse minha esposa, essa pessoa não deveria ter conseguido chegar até a nossa porta. E para deixar as coisas ainda mais estranhas, nossa porta não tem olho mágico, então, sem a câmera do interfone, que essa pessoa não usou, eu não tinha como ver quem estava do outro lado sem abrir a porta. A curiosidade foi dando lugar a uma sensação crescente de apreensão. Ainda assim, tentei mais uma vez, "Voi". Então chamei pelo nome da minha esposa e perguntei, "É realmente você?". Esperei tenso. Houve uma pausa, e então a voz respondeu, "Sou eu. Sou eu". Um arrepio percorreu minha espinha. Algo na maneira como ela falou estava disturbadoramente sem emoção.
respirei fundo, me afastei da porta e voltei para o quarto. Peguei meu celular e liguei para minha esposa, esperando conseguir alguma clareza. Quando ela atendeu, eu me senti aliviado instantaneamente. Ela ainda estava com um amigo em um dos nossos bares favoritos. Expliquei rapidamente o que estava acontecendo enquanto ouvia o barulho crescente de batidas na porta da frente. Fica aí, eu disse. Não volte até eu ligar de novo. Ela concordou, dizendo que ia dormir na casa do amigo, o que me tranquilizou. Pelo menos ela estava segura. Mas as batidas não pararam. Cada batida era mais forte que a anterior, e cada golpe contra a porta fazia meu coração disparar. Reunindo toda a coragem que consegui, voltei até a porta e gritei: "Vá embora! Vou chamar a polícia!" As batidas pararam por alguns segundos, e eu fiquei em silêncio, com o celular nas mãos. Então, sem aviso, houve um barulho ensurdecedor, um chute na porta, pelo som, que fez a porta tremer de tão forte, e depois, silêncio. Nada. Eu segurei a respiração, tentando ouvir, mas parecia que a pessoa simplesmente tinha desaparecido no ar. Esperei alguns minutos, tentando ouvir se ainda havia alguém no prédio, mas estava completamente em silêncio. Não se ouvia nada nos outros andares nem nas escadas. Depois de cerca de 5 minutos de silêncio tenso, decidi que provavelmente era seguro e voltei para a cama. Embora eu estivesse muito alerta para conseguir dormir, assim que comecei a relaxar, um som suave ecoou de cima de mim. Pequeno, mas inconfundível. Era uma série de batidas suaves, com o mesmo ritmo exato que eu tinha ouvido antes. Estava vindo do teto, diretamente acima do quarto. Isso não fazia sentido. Nós moramos no último andar. Há um espaço no telhado, mas para chegar lá, seria necessário uma escada. Não havia absolutamente nenhuma razão para alguém estar lá no meio da noite. E ainda assim, as batidas continuaram, suaves, mas insistentes, como se alguém estivesse em pé bem acima de mim, imitando o mesmo ritmo crepe de antes. Eu fiquei ali, meu coração disparado, olhando para o teto, paralisado pelo medo, e também, em certos momentos, lutando com a minha sanidade. Tinha que me perguntar o tempo todo: isso está realmente acontecendo ou não? Bem, eu poderia ter ouvido coisas, mas realmente acho que não era o caso. Então, tão abruptamente quanto começou, o som parou, e o silêncio caiu pesado e sufocante. Depois de alguns minutos, tremendo, peguei meu celular e liguei para minha esposa de novo. Conte tudo o que aconteceu e fiz ela prometer que não voltaria até de manhã. Ela prometeu e concordou em ficar na casa do amigo, o que me deu um alívio, sabendo que ela não correria perigo. Mas eu ainda estava preso aqui. Pensei em sair por conta própria, talvez pegar um drink para acalmar os nervos, mas a ideia de sair pela porta da frente, de dentro da segurança do meu apartamento, fez minha pele arrepiar. Eu não consegui me forçar a abrir a porta depois de tudo o que aconteceu. Na manhã seguinte, assim que o sol apareceu e as coisas pareciam um pouco mais seguras, entrei em contato com a administração do prédio e pedi para verificarem as imagens de segurança. Também avisei que queria registrar um boletim de ocorrência sobre um possível intruso. Concordamos que eles iriam revisar as imagens e me avisariam se encontrassem algo. Eu esperava, talvez, ver alguém nas câmeras, algo que explicasse o que tinha acontecido comigo, mas eles nunca encontraram nenhum sinal de alguém entrando ou saindo do prédio naquela noite. Ninguém. Isso aconteceu há 2 semanas, e ainda não consigo me livrar da sensação de que alguém, ou algo, estava bem ali, do outro lado daquela porta, tentando entrar. Serei honesto, estamos pensando em nos mudar. O contrato acaba em julho, e não sei se posso passar mais uma noite nesse apartamento. Planejo falar sobre o incidente com a administração, mas, no fundo, não espero que acreditem em mim. Eu realmente não quero que o que quer que tenha sido aquilo volte. Essa história aconteceu há cerca de 20 anos, em 2004, e até hoje sinto arrepios só de pensar nela. Naquela época, eu estava no último ano da faculdade, morando com meus pais e minha irmã mais nova, que estava no 2º ano da faculdade. Nós morávamos em um prédio de apartamentos de 13 andares.
Para dar uma ideia do layout, imagine um corredor longo que ia da porta da frente até a sala de estar. Meu quarto era o mais próximo da porta da frente, seguido pelo quarto da minha irmã e, mais adiante, o banheiro. Aquele verão foi marcante. Foram os primeiros Jogos Olímpicos do século XXI, em Atenas. Eu sou fã de beisebol, então estava grudado na TV assistindo a todos os jogos que envolviam a equipe do Japão. Mas, por causa da diferença de horário de 6 horas com a Grécia, muitos dos jogos passavam no meio da madrugada. Uma noite, estava passando a grande semifinal entre Japão e Austrália, e claro que eu estava na minha sala, nervoso, torcendo para o Japão. Por volta das 2 ou 3 da manhã, comecei a sentir a necessidade de ir ao banheiro. Levantei e fui até lá. Depois de usar o banheiro, estava prestes a voltar para o meu quarto quando, do canto do olho, notei algo estranho. A porta da frente estava destrancada e ligeiramente aberta. A porta não estava completamente fechada, se é que você me entende. Isso me pareceu estranho, pois sempre deixávamos ela trancada, principalmente à noite. Ignorei o fato e tranquei a porta novamente, voltando para o meu quarto. À medida que o jogo se aproximava dos momentos finais, eu estava tão concentrado que quase pulei da cama quando o interfone tocou de repente. Já passava da meia-noite e não estávamos esperando ninguém. Mas então lembrei que minha irmã estava fora com umas amigas. Ela costumava sair tarde naquela época e não seria incomum ela voltar por volta dessa hora. Eu imaginei que fosse ela que não havia fechado a porta direito. Então, achando que era ela, ignorei o interfone, pensando que ela usaria a chave e entraria sozinha, talvez aprendendo a lição sobre trancar a porta. Mas, 1 minuto depois, o interfone tocou de novo. Depois, uma terceira vez. O jogo estava muito emocionante e eu não queria perder nada por causa de alguns toques impacientes no interfone. Afinal, pensei que alguém mais levantaria para atender. Quando finalmente o silêncio chegou, pensei que o assunto tivesse acabado, mas então ouvi o som de alguém mexendo na maçaneta da porta, virando-a várias vezes, como se estivesse tentando forçar a entrada. O som foi implacável, cada torção da maçaneta ficando mais alta e frenética, até se transformar em uma série de batidas fortes contra a porta. Irritado e um pouco incomodado, cedi. Tá bom, pensei, vou abrir a porta, mas ela vai ouvir o que eu tenho a dizer. Com um suspiro, levantei e fui até a porta, destranquei-a, e comecei a voltar para o meu quarto, ansioso para não perder mais nada do jogo, achando que minha irmã entraria sozinha. Mas, ao me virar, ouvi a porta da frente se abrir atrás de mim. Estava prestes a reclamar do barulho dela à noite, mas quando olhei por cima do ombro, minhas palavras morreram na minha garganta. Na porta não estava minha irmã. Era um homem, um total estranho. Ele estava vestido com calças, mas sem camisa, o cabelo bagunçado e o rosto ligeiramente ruborizado, como se tivesse bebido. Eu não conseguia me mover. Só fiquei ali, olhando para ele, tentando processar o que estava acontecendo. Ele me olhou de volta com uma expressão que passou de confusão para percepção, seus olhos se movendo rapidamente, como se tivesse cometido um erro terrível. Então, ele gaguejou, e desculpa, eu pensei. E, quase de forma cômica, olhou para o jornal que estava saindo da nossa caixa de correio, puxou e murmurou, "Vê entrega do Jornal da Manhã", e me entregou. Eu estendi a mão sem pensar, murmurando um obrigado fraco enquanto minha mente ainda tentava entender o que estava acontecendo. Ficamos ali em silêncio por alguns momentos, sem saber o que fazer. Então, com um aceno tímido, o homem rapidamente se virou e foi embora, desaparecendo pelo corredor. Quando finalmente fechei a porta, um arrepio percorreu minha espinha. Eu estava tão focado no jogo e tão certo de que era minha irmã na porta, que nunca pensei na possibilidade de ser outra pessoa. E se ele não fosse tão inofensivo? E se ele estivesse armado? Não conseguia parar de imaginar como aquela situação poderia ter tomado um rumo mais sombrio. Mais tarde, pensei que o homem provavelmente estava bêbado e confundiu nosso apartamento com o dele. Talvez tivesse esquecido a chave e tivesse batido na porta esperando que alguém acordasse e o deixasse entrar. Mas o pensamento me assombrou durante dias. Eu ficava me perguntando, se eu não tivesse notado que a porta estava destrancada antes?
E se ele não fosse apenas um homem confuso e meio bêbado? E se ele realmente tivesse algo em mente e não esperasse ver alguém acordado tão tarde da noite? E se ele soubesse que a porta estava destrancada? Até hoje, 20 anos depois, aquela noite volta à minha mente de vez em quando, sempre me fazendo checar 2 vezes a porta antes de dormir. Ah, e caso esteja se perguntando, a equipe do Japão perdeu para a Austrália naquela noite. Foi uma noite difícil, por todos os lados. Era pouco depois das 2h30 da manhã quando algo estranho aconteceu. Eu acordei de repente, sendo puxado de um sono profundo pelo barulho agudo de metal. Era alto, inconstante, e soava como se algo estivesse batendo na estrutura de metal da minha cama. Meu coração disparou enquanto eu me sentava, procurando o interruptor da luz. Com o quarto iluminado, olhei ao redor e nada parecia fora do lugar, nenhum sinal de algo que pudesse ter causado aquele som, mas eu sabia o que tinha ouvido. Era alto o suficiente para ser real. Será que foi um sonho? Pensei comigo mesmo. Será que foi algum tipo de alucinação auditiva, como aquelas estranhas que às vezes temos? Espero que entendam o que quero dizer aqui. Suspirei e apaguei a luz, decidindo tentar voltar a dormir. Mas o sono não vinha facilmente. Minha mente estava zumbindo, repetindo o som na minha cabeça sem parar. Não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Quando estava prestes a adormecer novamente, percebi um som baixo vindo do lado de fora da porta do meu apartamento. Era sutil no começo, como o farfalhar de roupas ou o rangido suave de piso de madeira. O som vinha do corredor, perto do elevador. Não era incomum que os sons ecoassem pelo prédio, mas esse era diferente. Eu morava no 5º andar e só havia 2 unidades aqui, a minha e uma outra, que era um escritório completamente vazio à noite. Então eu me lembrei de algo, à porta. Eu esqueci de trancar a porta. Quer dizer, eu digo que esqueci, mas a verdade é que eu frequentemente deixava a porta destrancada. Sei que é uma coisa estúpida de se fazer, mas como não havia muita gente no meu andar à noite, acabei criando o hábito de não me preocupar com isso, e isso acabou sendo a minha ruína. O pânico me dominou. Eu ainda estava sentado, incrivelmente imóvel, com a respiração suspensa, na cama, quando ouvi o leve rangido da minha porta de entrada se abrindo. A porta se abriu lentamente, de forma deliberada, e uma figura entrou. A luz fraca do corredor projetava a silhueta de uma mulher na minha sala. Ela parecia estar na casa dos 20 anos, alta e esguia, com cabelos longos e soltos. Seus movimentos eram graciosos, quase de forma sobrenatural. Ela estava vestida com calças pretas justas e uma blusa branca impecável. Suas roupas caíam perfeitamente em sua forma, parecendo quase de modelo. Por um momento, fiquei impressionado com a beleza dela, pelo menos com o que consegui ver na luz fraca, mas esse pensamento logo desapareceu à medida que a realidade da situação se instalava. Eu não conhecia aquela mulher, e ela tinha acabado de invadir a minha casa no meio da noite. Vários cenários passaram pela minha cabeça em um piscar de olhos. Será que ela se confundiu e entrou no apartamento errado? Era um assaltante? Uma stalker? Ela não parecia agressiva. Não havia uma aura de ameaça ao redor dela, mas sua presença era profundamente errada. Algo na sua tranquilidade, na calma com que se movia, me gelou. Ela não estava nervosa, nem parecia surpresa. Ela entrou como se fosse dona do lugar, ou como se já tivesse feito aquilo antes. Se ela fosse um fantasma, pensei, então ela não precisaria abrir a porta. Talvez isso tornasse sua presença ainda mais inquietante. Ela deu um passo mais para dentro do quarto, sua figura ainda visível na luz fraca. Olá, eu disse de repente, tentando manter a voz firme, mais baixa. Tentei manter a calma e perguntei, quem é você? Minha mão se moveu discretamente até a mesa de cabeceira, onde minha katana de treino, uma lâmina sem fio que eu mantenho para praticar, estava ao alcance. O quarto estava escuro e eu sabia que ela não podia me ver de onde estava. Eu cometi um erro, ela disse simplesmente. Sua voz tinha um leve sotaque estrangeiro, quase melódico, mais distante,
como se ela não estivesse totalmente ali. Ela se virou e saiu, tão silenciosamente quanto entrou. A porta não bateu, nem sequer fez um clique ao fechar. Ela simplesmente saiu e desapareceu. Eu fiquei lá por um longo tempo, atordoado demais para me mover. Minha mente repetia tudo em detalhes vívidos, o som da sua voz, a sombra que ela projetou na porta, a graça dos seus movimentos. No dia seguinte, liguei para o gerente do prédio para revisar as imagens de segurança, mas quando analisamos as gravações, não havia sinal dela. Nada nas câmeras perto do elevador, nem na entrada principal. Ela sabia como se manter fora de vista ou então nunca esteve lá. Até hoje, não sei quem ou o que ela era, mas às vezes, quando estou deitado acordado à noite, ainda posso ouvir aquele primeiro clangor metálico ecoando na minha mente, como se fosse um aviso. Bem, talvez tenha sido.